noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que agora, a partir do momento que vamos estudar a sua palavra, que o Senhor possa tocar na sua vida, através da palavra, através dos ensinamentos teológicos, e que você possa ser avivada, agora possa ser visitado pelo Espírito Santo, trazendo força nova para o seu corpo, trazendo força nova para a sua alma, para o seu espírito, porque a palavra de Deus nos diz que Deus ele é total e ele toca na nossa vida, no nosso corpo, alma e espírito. Eu não sei qual é o seu problema hoje, eu não sei qual é a sua preocupação, qual é a sua tristeza, mas eu sei que Deus, ele é tão poderoso, como nós estamos estudando, Deus Pai, ele é tão poderoso que ele pode mudar a situação da sua vida, se você crer. Nós estamos estudando, quem é Deus de maneira teologicamente, E ontem nós dissemos que nós íamos entrar agora nos atributos de Deus, Aquelas qualidades que o Senhor tem. Então nós vamos ver que tem atributos de Deus que são comunicáveis, que ele pode passar para nós, os filhos. E tem atributos de Deus que são incomunicáveis, que ele não passará para nós. Por exemplo, Deus, ele é eterno, A eternidade de Deus. Deus é eterno, ele não teve princípio e nunca terá fim. Não é como o ser humano. Nós tivemos o dia em que nós fomos formados no ventre da nossa mãe e o dia que nós viemos à Terra. Então nós temos, um dia onde a nossa vida se iniciou, você entende? Deus não, ele não teve princípio e ele não terá fim. Nunca houve um tempo, no qual Deus não existisse. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Grava esse versículo, ele vai te fazer muito bem, ele vai fortalecer a sua fé, porque você vai entender que antes dele formar o mundo, Deus já existia, E de eternidade a eternidade ele é Deus. Nós precisamos, para obedecer a Bíblia, somente ter fé. E fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que você não vê. Quando você está vendo, você não está exercitando a fé. E o que agrada a Deus é a fé que nós colocamos nele e na sua palavra. Nós já vimos também pessoas perguntando, quem criou Deus? Não é verdade? De onde Deus veio? E não é fácil responder. Você acha? Você também acha que não é fácil? Nossa mente, ela é pequena, limitada e finita. Tudo o que nós fazemos tem começo e tem fim. Então nós queremos limitar Deus dentro da nossa mente. Nós, como para nós tem o início e tem o fim, nós achamos que com Deus também é assim. Mas é completamente diferente, porque Deus, ele já existia. Na eternidade passada, onde não existia nada, ele já estava lá. Assim como, eu gostei muito desse exemplo que eu li, assim como os números podem contar até o infinito, tanto para frente quanto para trás, não pode? Assim é Deus. Que você pegue esse exemplo e você possa acalmar o teu coração e aquietar também aquelas pessoas que te perguntam. Nós não podemos atingir o momento que não havia Deus. Lá atrás, nossa mente, nós não vamos lá. O Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica. Você sabia disso? Que era a língua falada pelos israelitas, o povo descendente de Abraão. Então, como Deus fez a primeira aliança com esse povo, Deus escreveu, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, na língua daquele povo. E no livro de Gênesis, ele é chamado de El Olam, na língua hebraica, que foi traduzido para a língua portuguesa como Deus Eterno. Esse versículo está em Gênesis 21, 35. Um outro atributo de Deus é a onipotência dele. Nós podemos dizer que é uma outra característica muito importante de Deus.
mostrada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. É a sua capacidade de fazer todas as coisas. Em tudo o que nós necessitamos, o que nós precisamos, aquilo que para nós será um milagre, é possível para Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nós não podemos atingir, né, a mente de Deus para entendermos como Ele é. Né? A palavra de Deus diz que Ele não é limitado por qualquer coisa no universo, a não ser por Ele mesmo. Nada pode deter Deus, o agir de Deus. Ele é quem fez tudo existir e quem faz tudo funcionar. Já na criação, nós vemos um pouco desse poder. Também vemos isso pelo fato de Ele sustentar hoje todas as coisas, inclusive a natureza. Isso é chamado de onipotência divina. Ele sustenta tudo, tudo está nas suas mãos. Nada foge ao seu controle. Onipotência é uma palavra que veio do latim. Oni, né, quer dizer onipotência, né? E potência é uma palavra que nós conhecemos bem e que também vem do latim, que significa poder. Logo, onipotência significa todo poder. Claro que Ele colocou leis na criação. Tudo precisa ser organizado, tudo precisa ter uma hierarquia, né? No mundo, Deus é superior. Por isso Ele comanda, por isso Ele dirige, por isso tudo depende dEle. Num casamento, nós temos uma hierarquia. Nós devemos, o nosso marido deve ser submisso a Deus e nós devemos ser submissos ao marido e os nossos filhos devem ser submissos a nós. No ministério, numa igreja, o pastor é o líder. Depois, nós como membros, como líderes, nós devemos ser submissos ao pastor. E assim vai se formando uma hierarquia. O Senhor ensina que tudo precisa ter organização, né? Então, o Senhor, Ele colocou leis na sua criação, que faz funcionar de uma forma regular, de uma forma bem organizada. E mesmo assim, quando Ele deseja, Ele pode fazer com que as coisas funcionem de um modo diferente. Ele tem o poder nas mãos para mudar qualquer situação. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, mas nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 1 e 2. Ele pode todas as coisas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro é muito conhecido. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o faraó veio atrás deles porque queria matá-los. Lembra dessa história? Eles pararam em frente ao Mar Vermelho. Como atravessar? Não tinham para onde fugir. Se entrassem no mar, seriam afogados. Então Deus fez o quê? Fez soprar um vento muito forte que abriu o Mar Vermelho, de uma forma que dava para ver a areia no fundo do mar. Assim os israelitas passaram andando através do mar. E quando olharam para o lado, viam aquela parede de água enorme formada pelas águas. Uma parede, um muro. Essa história foi contada no livro de Êxodo, capítulo 14. Leia lá. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês, que também mostra, a onipotência e o poder do nosso Deus, foi quando Josué entrou na terra que Deus havia prometido dar aos descendentes de Abraão. Quando Josué entrou, já estava escurecendo. E Josué não conhecia aquele lugar tão bem quanto os inimigos, conheciam. E ele iria ali enfrentar uma luta. Se anoitecesse, ele iria perder a batalha, porque no escuro ele não tinha as estratégias. Então ele orou a Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o sol ficou parado. Olha o que é o poder de Deus. Quase um dia inteiro. Depois, com sua onipotência, Deus fez com que as leis que abrigam os planetas e estrelas se movessem e fossem interrompidas. Que essas leis fossem interrompidas para que não viesse o sol. Nós podemos ler
Isso no livro de Josué, capítulo 10. Leia, vá lá em Josué e leia. Essas duas histórias mostram um pouco da onipotência de Deus. Nenhum outro ser no céu e na terra poderia fazer uma coisa como essa. E o Senhor pode fazer isso hoje. O Senhor tem feito grandes coisas na natureza, vocês têm percebido? O mar tem ficado revolto, bravo, invadido as cidades, as ruas, né? O vento tem se tornado furacão, 150 km por hora, 180 km por hora. Nós temos visto, né? As geleiras têm se derretido, o nível do mar tem subido. O Senhor tem feito grandes mudanças na natureza, porque Ele pode, Ele é onipotente. Nenhum outro ser no céu ou na terra poderia fazer essas coisas, mas Ele pode fazer todas as coisas, né? Porque Ele é poderoso. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Esse é um atributo de Deus que Ele não pode dividir com nenhum ser humano. Você já imaginou se um ser humano como nós, que nós conhecemos, que é orgulhoso, né, que é vaidoso, se ele tivesse um poder desse nas mãos, o que já teria acontecido conosco? A Bíblia fala dos anjos, que são seres muito poderosos, foram criados por Deus e conseguem realizar muito mais coisa do que os seres humanos. Eles receberam poder que nós não recebemos, mas mesmo assim, eles não são onipotentes. Os anjos não. Portanto, não adorem a anjos, não peçam nada a anjos, porque eles não são Deus, eles são submissos a Deus. Por isso, um outro nome de Deus que aparece no Antigo Testamento é El Shaddai, que foi traduzido para a língua portuguesa como Deus Todo-Poderoso. Está em Gênesis 17:1. Até no livro de Apocalipse, Deus se apresenta assim para João, para o apóstolo João. Olha, eu amo esse versículo. Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor dos Exércitos. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Apocalipse 1:8. Vamos ler de novo? Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está falando que ele é o início e o fim, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir. Nós temos outros versículos, mas nós não temos tempo para isso hoje. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pelo teu grande poder, pela tua onipotência, porque o Senhor é poderoso e toda a natureza, toda a humanidade depende, Senhor, do teu poder e da tua mão. Entrego, Senhor, a minha vida, a minha família e todas as pessoas que estão ouvindo esse propósito. Que essa palavra, Senhor, possa vir conquistar os corações e que todos aqui possam se render inteiramente a um Deus poderoso como o Senhor, que é o Deus de Israel. Tu és, Senhor, na nossa vida o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.